How are you doing, friends? This is Eduardo Gaffa, English Coaching. Eu tenho falado para vocês nesses últimos dias sobre advérbios, certo? E também postei 3 vídeos, na realidade, num workshop que eu postei há 2 semanas atrás, falando um pouco sobre tempos verbais também de uma maneira muito, mas muito diferente, moçada. Hoje eu quero ter uma aula com você, para você que entende mais ou menos, ou que nunca viu, ou que não conseguiu entender até hoje, como entender os tempos verbais do inglês, mas de uma maneira definitiva. Fica comigo até o final, você vai conseguir entender tudinho, ou eu não me chamo Brad Pitt. Fica aí, fica ligado. Começamos o seguinte, bom, tempos verbais em inglês nós temos basicamente o quê? Os tempos simples, os tempos contínuos e os tempos perfeitos, tá? Bom, tudo bem até aqui. Agora vamos decantar um pouquinho, vamos revelar cada um deles, tá? Aí é o seguinte, todos eles têm o quê? Tem seu passado, presente e futuro, certo? Todos eles, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro, até aqui não tem nenhuma novidade. Estou apresentando que os passados eu vou mostrar em vermelho, e que os presentes eu vou apresentar em verdinho e que o futuro vai estar em azul, beleza? Então começamos agora falando melhor sobre o passado simples, tá? Bom, o passado simples vai se construir de que maneira? Eu vou mostrar um esqueletinho do passado simples, tá? Nada demais aqui. Frases afirmativas eu tenho um sujeito e um verbo que vai estar conjugado lá na segunda coluninha dos verbos da lista de verbos, ou seja, ele vai estar no passado. Se for regular, termina em ed, se for irregular, vai ter uma forma diferente. Tudo bem nas frases afirmativas. As negativas, elas sofrem um acréscimo do quê? Da partículazinha did, que não tem tradução alguma, não vale para nada, não presta para nada, e que vai estar do ladinho do not. E aí vem aquele verbo, que é o verbo da informação, o verbo principal, na sua forma básica, sem ser alterado. Ele volta para o infinitivo, forma base dele, tudo bem? E no interrogativo, você já sabe que nenhuma pergunta no inglês começa com o sujeito, então o verbinho auxiliar did, que já que estamos falando de passado, exerce a primeira casinha, passa para a primeira função, vem o sujeito e daí o verbo na sua forma base também. Esse é o passado simples, bem rapidinho por cada um deles. Agora vamos falar do presente simples, características do presente simples. Bom, no afirmativo é ter um sujeito e ter um verbinho do lado, tudo bem. Não esquece que se o sujeito for he, she ou it, terceira pessoa do singular, esse verbo vai necessariamente terminar em S nas afirmações. Tudo bem? He, she ou it, S no final. Presente, he, she ou it, S no final. Presente, he, she ou it, S no final do verbo. Tudo certo? Bom, mas se for negativo, eu vou ter que usar aquelas partículazinhas que não prestam para nada de novo. E que aqui é o do ou das. Do, quando for o sujeito for I, you, we, you, they, e does quando o sujeito for he, she and it, certo? Mas lembrando também, novamente, que se você utilizar do does aqui, o verbinho aqui não vai ter S nenhum, independente de ser he, she ou it e estar no presente, beleza? E no interrogativo vai começar com aquelas partículas que não prestam para nada, o famoso auxiliar do it does, que não prestam para absolutamente nada, mas apenas para dizer que aquela é uma frase interrogativa e que nunca vai começar com o sujeito. Então vem eles, o sujeito e depois o verbinho. Tudo bem? Vamos para o próximo. Futuro simples, você sabe que no afirmativo haverá um sujeito, a partícula will, que é a partículazinha de futuro, né, que é a desinência de futuro, e o verbo da forma simples do lado dele. Na negativa, vai ter o quê? O sujeito, o willzinho mais o not e o verbo, e na interrogativa vai começar com o auxiliar will, vem o sujeito e daí vem o verbo sempre na forma base. Beleza, até aqui vimos todas as formas simples. Vamos passar agora para as formas contínuas, do passado contínuo. Como é que eu enxergo um passado contínuo? O esqueletinho dele é o seguinte, na fase afirmativa, eu tenho um sujeito, ou a forma was ou were, e o verbinho terminando em ing, tendo a tradução de ando, endo, indo, como você sonha que todos os ings são, certo? No negativo, eu tenho o was ou were e o not, naturalmente, sempre começando com o sujeito aqui, né, no afirmativo e no negativo, e o verbinho terminando em ing também. No interrogativo, aquela velha história, né? A gente começa a frase com o verbo auxiliar, que vai ser o was ou were, dependendo de quem é o sujeito, e o verbinho principal vai terminar em ing. Tudo certo? Eu quero que você veja as semelhanças, as recorrências, como as coisas se repetem, para acabar com seus problemas de não entender como formar frase em inglês. Agora vamos para o presente contínuo, que vai ter o quê? Ele vai começar com o sujeitinho, depois vai ter como verbos auxiliares is, are or am, dependendo de quem é o sujeito, e o verbo principal terminando em ing, ando, endo, indo. Tudo certo? Bom, negativo, mesma coisa, is, are or am, e você vai ter lá o notzinho do lado para dizer que é
negação e a vida continua com o verbo em ing. E também no interrogativo, a velha história, a frase nunca começa com o sujeito, começa com o auxiliar is, are or am, o sujeito e o verbo em ing. Tá vendo como isso aqui é sacal, se repete? Vamos agora então para o futuro contínuo, para ver novamente coisas semelhantes. Saca só, no futuro contínuo eu tenho de ter, aqui atenção, eu tenho que ter o sujeitinho nas afirmações, o will e o verbo be, o verbo to be, certo? Desta mesma forma que está colocado aqui, tá? Porque depois do will eu sempre tenho uma forma infinitiva, uma forma base de um verbo, e é então o verbo terminando em ing, beleza? Na negação a mesma coisa, só vamos incluir o not entre o will e o be, e aí vai o ing lá no final do verbo principal, e na interrogação vai começar com o auxiliar will, aí vem o sujeito, o be, e o verbinho terminando em ing, ok? Agora a gente vai para os mais crespinhos, que são os perfeitos, começando pelo past perfect. Nas afirmações eu tenho o sujeito, eu tenho o had, que é o verbo auxiliar, tá, do passado perfeito, e o verbo aqui principal na forma do particípio, ou seja, a terceira coluninha da lista de verbo lá, tudo bem? No negativo eu vou ter a mesma construção, acrescentando apenas um not do lado do principal had e o verbo principal no particípio. E aí o interrogativo eu tenho o had, começando sempre a interrogação, nunca começa com a pessoa, começa com o auxiliar, vem o sujeito e o verbo principal na forma do particípio. Beleza? Agora present perfect, facinho também, afirmação sujeito, have ou has, dependendo do sujeito, lembrando que se for he, she ou it vai ser has, e o verbo principal no particípio também, terceira coluna da lista de verbos. Na negação, a mesma coisa, sujeito, have ou has, junto do not, e o verbo principal no particípio. E a interrogação começando então com have ou has, sempre começando com o auxiliar, aí vem o sujeito, o verbo principal no particípio, terceira coluna da lista de verbos. Fechado? Estamos chegando no final dessa primeira parte, que fala o seguinte: o futuro perfeito é formado de que forma? Um sujeito, o verbo will, que é a desinência de futuro, e se for perfeito, meu amigo, minha amiga, vai ter que ter have, certo? E vai ter que ter have juntamente com o particípio. Aqui nunca poderá ser has, porque depois do will eu tenho que ter uma forma no infinitivo, ok? Então tá, aí na negação eu tenho o will, o have e o not, ok? Particípio, e na interrogação eu tenho o will, sujeito, o have e um verbo no particípio. Tranquilo? Bom, agora vem os exemplos que vão ilustrar tudo isso que eu falei. Saca só o passado simples então. They had pizza for dinner yesterday. Veja que eu vou destacar na mesma corzinha do tempo verbal aqueles que são os parceiros do tempo verbal, ou seja, os advérbios. Por isso aqui, ó, eles jantaram pizza, tiveram pizza para o jantar ontem. Passado simples, quando é que a gente usa mesmo? A gente usa o passado simples para falar de uma ação ocorrida com tempo determinado, naturalmente, que no passado. Fechou? Então, they had pizza for dinner yesterday, está expresso aqui o advérbio de tempo ontem, ok? Agora, então, presente simples. Quando, vamos ver um exemplo primeiro, tá? I drive to college every day, ou seja, eu dirijo para a escola, eu vou dirigindo para a escola, para a universidade, todos os dias. E aí, quando é que eu uso o bendito do present simple? Dessa forma, para falar de uma ação que ocorre habitualmente, naturalmente, geralmente, ou que nunca ocorre também. Tá certo? E para falar agora, então, para fechar o simples, eu tenho o futuro simples, que eu vou usar quando? Eu vou dizer, por exemplo, assim, I will visit London someday. Ou seja, que eu visitarei Londres algum dia, para falar de uma ação que ocorrerá com tempo indeterminado no futuro, porque aqui eu estou expressando meu desejo. Lembrando que a palavra will também pode ser traduzida como desejo, quando ela valer por um substantivo. Tá claro isso? Compare, dê pause aí, compare cada uso de cada um deles, porque agora nós estamos passando para os contínuos, ok? Ah, não, para esqueci aqui, ó. Vamos colocar aqui também o going to future, sim, para dar distinção entre o futuro simples e o futuro chamado going to future ou futuro imediato. Vamos ver um exemplo dele? Ó, I'm going to visit London in 2 months, ou seja, eu vou visitar Londres em 2 meses. Qual a diferença então do futuro simples para o going to future? É que aqui no going to future eu vou dizer que a ação vai acontecer com tempo determinado, está mais próxima de acontecer. Ao passo que no futuro simples eu vou falar que a ação acontecerá em algum momento. Literalmente funciona assim: eu visitarei Londres e eu estou indo visitar Londres. Ó, tem aqui conjuntinho, mas ó, eu estou indo ou eu vou visitar Londres, a tradução que se dá para going to future.
ok? Então perceba essa diferença que ela tem que estar muito clara. Super, hiper importante a constituição dos tempos simples, os exemplos aqui e compreender como eles são usados. Vamos passar agora sim para os contínuos. E eu começo com o passado contínuos. Tudo bem, dizendo o quê? They were having pizza for dinner yesterday. Veja que eu vou usar exemplos semelhantes para você poder comparar direitinho cada um deles. Eles estavam comendo pizza no jantar ontem. Quando que eu uso esse cara aqui? Para falar de uma ação que estava acontecendo, é claro, no passado. Literalmente, estava acontecendo, ok? Vamos para o presente contínuos, muito importante, muito usado. E por quê? Já vou te explicar. Observa aqui, ó. I'm driving to college now. Ou seja, eu estou dirigindo para ir para a faculdade agora, certo? Quando é que eu uso? Eu uso para falar de uma ação que está acontecendo enquanto a gente está falando. Por isso aqui o advérbio now, ele é super, hiper apropriado para o present continuous. Porque ó, é importante, a gente está vendo uma coisa e está falando que ela está acontecendo. Ele é um dos mais úteis de todos, tá? Present continuous. E para comparar agora então, future continuous, eu vou dizer o quê? I will be visiting London in a near future. Ou seja, eu estarei visitando Londres no futuro próximo. Aquele papo de call center, eu estarei transferindo sua ligação, ou eu estarei fazendo tal coisa. Quando que a gente usa? Para falar de uma ação que estará acontecendo em tempo indeterminado também. Aqui meu compromisso não é, veja, não é com uma data específica, mas com algum desejo, lembrando que o will exprime essa questão do desejo. Tudo certo? Chegando no final, então, agora vamos para os tempos perfeitos. Estamos bem no finalzinho. O passado perfeito, um exemplo para ele. They had pizza for dinner when I got home. Eles tinham comido pizza quando eu cheguei em casa. Estou adaptando aqui a tradução. Mas o importante é quando usar. A gente vai usar para falar de que uma ação tinha acontecido antes de outra. Observe que aqui eu tenho duas ações, ó, separadinhas por esse when, aqui por esse quando. Aqui uma ação que aconteceu depois e aqui a ação que aconteceu primeiro. A ação que aconteceu primeiro sempre está junto do verbo had, tá? Sempre vai estar então no passado perfeito, que vai ter contraste com um passado simples, tá? Destacando uma ação tinha acontecido antes da outra. Tinha acontecido, para você gravar aqui, tá? Agora o present perfect, atenção, saca só, tá? Se eu disser I've driven to college since I started it, eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que eu tenho ido de carro ou dirigido para a faculdade desde que eu comecei a fazê-la, desde que eu comecei a faculdade. Está claro para você aqui que essa ação tem acontecido por um tempo ou desde algum tempo, ou seja, começou no passado e tem acontecido por um tempo ou desde algum tempo? Acho que fica claro de traduzir essa frase aqui. Porém, um segundo momento do present perfect, eu diria assim, I've driven to college, ou seja, eu dirigi ou eu fui de carro para a universidade. Está claro para você que aqui essa ação aconteceu no passado em algum tempo indeterminado? Tá? Então, se você ouvir isso, significa que você já fez uma coisa, mas que não interessa dizer quando você a fez. Se interessasse dizer quando você a fez, você então usaria o simple past. Tá claro isso? Estamos bem no final. E agora então o futuro perfeito para dizer o quê? I will have visited London by next June. Ou seja, eu terei visitado Londres pelo próximo mês de junho. Vou usar o future perfect para dizer de uma ação, falar de uma ação que terá acontecido em algum tempo determinado naturalmente do futuro. Dê pause nessas tabelinhas para poder comparar uma e outra. E agora vem a pergunta então. Diga para mim, quanto você aprendeu com esse vídeo? Por favor, fale para mim. Você aprendeu tudo? Everything? Você aprendeu something, alguma coisa? Ou você aprendeu nothing? Deixa eu saber. Olha aqui, ó. Fala comigo, tá? É super legal falar comigo, mas não esqueça também de dar o seu joinha aí no vídeo, de assinar a página, de curtir a página, de assinar o canal do YouTube, de favoritar no canal do YouTube, porque essa é a recompensa que eu ganho de criar esses vídeos, e eles dão trabalho criar esses vídeos para vocês. Espero que você goste e eu agradeço. Thanks for talking to me, thanks for watching this video. See you next time. Bye bye now.